E agora uma descoberta da ciência que pode inibir o crescimento de um fungo que ataca os canaviais. Esse fungo é conhecido como podridão abacaxi. Vamos saber mais detalhes sobre esse estudo agora com Juliana Velasco, que é pesquisadora do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Simone. É um prazer estar aqui com vocês no AgroMais. Prazer é todo nosso. Juliana, como são então esses agentes pesquisados que podem então combater aí a podridão do abacaxi que ataca a cana-de-açúcar? Na verdade, o que o nosso grupo vem fazendo, né, e esse resultado aí que está tendo uma grande repercussão, é que a gente conseguiu identificar micro-organismos, mais especificamente bactérias, que conseguem inibir de uma forma, digamos assim, natural, o crescimento desse fungo, ocasionando até mesmo a morte dele. E o interessante é que essas bactérias foram isoladas de solo de cana, né? Então elas já estavam naturalmente ali, né, num ambiente produtivo. Então a gente acredita que essas bactérias e os compostos bioativos que elas produzem têm o potencial de a gente poder aí no futuro desenvolver, né, um bioproduto, digamos assim, para ser utilizado na cultura. Falou que pode inibir e também matar, né, essa bactéria. E fala pra gente aí, foram quantos testes realizados, quantas bactérias que foram coletadas? Faz um resumo pra gente aí em relação a esse estudo de vocês. Perfeito. A gente tem aqui no CNPEM uma coleção de mais de 7.000 micro-organismos que a gente isolou de regiões produtivas de cana-de-açúcar, de milho, entre outros. Então, a gente olhou para esse banco de micro-organismos, selecionou 70, né? E para fazer essa seleção, a gente se baseou na localidade onde foram feitas essas coletas, né? Qual era a origem desses micro-organismos. A gente se baseou também na identificação desses micro-organismos. A gente tentou pegar bactérias aí de gêneros diferentes, né? Para tentar pegar a maior gama possível de biodiversidade, digamos assim. Então, desses 70, né? A gente fez o cocultivo aí com o fungo que causa a podridão abacaxi, que é chamado o nome, né, complicado, Chaevilopsis etacetica, e a gente viu que alguns desses isolados bacterianos conseguiam, de fato, inibir o crescimento desse fungo, né? Então, a gente foi afunilando a nossa pesquisa, a gente começou com, né, prospectando aí numa biblioteca de 7.000, depois a gente fez ensaios com 70, e aí a gente chegou em 3 bactérias que a gente considerou como sendo as melhores, né? Porque conseguem inibir, dependendo da concentração dessa bactéria, até 100% do crescimento do fungo. E o que a gente viu depois em análises complementares foi que, além de inibir o crescimento do fungo, de fato essas bactérias também causavam a morte, né, do fungo, causando a hialise da célula mesmo, né? Então, o que representa um dado bem importante aí, né, para explicar a ação desses micro-organismos. Com certeza, você falou que essas biomoléculas podem ser então uma alternativa, né, para esse desenvolvimento de fungicidas biológicos. Na prática, então, Juliana, quando então os produtores eles vão poder ter acesso a essa ferramenta? Vai demorar um pouco mais ainda ou você acredita que isso vai chegar tão logo aí nos canaviais? Ótima pergunta. Na verdade, é difícil a gente dar um tempo, né, de quando isso vira uma realidade. Na verdade, o que a gente fala é que a gente descobriu bactérias e biomoléculas que têm o potencial de chegar aí na indústria, né? Mas é difícil a gente falar sobre um prazo, né? A gente viu que inibe o crescimento, né, desse fungo. Mas a gente precisa, como qualquer produto biológico, fazer testes para ver se realmente essa inibição ela é reprodutível num campo infectado, né? Porque senão não adianta nada a gente só conseguir esse fenótipo, esses resultados, digamos assim, em laboratório. A gente precisaria ver se isso realmente acontece no campo. E é importante também a gente se certificar de que essas moléculas não causam aí dano a nenhum outro organismo-alvo, né? Seja ele outro micro-organismo ou até mesmo para nós, humanos. Então, para qualquer liberação de produto biológico, alguns testes são necessários para justamente assegurar, né, que eles são seguros aí, tanto para os humanos quanto para o meio ambiente. Então, essa parte é demorada, né? A pesquisa em si já foi demorada, foram 4 anos de pesquisas, né, que a gente contou com alunos de doutorados e outros pesquisadores do centro, de fora do centro, mas essa parte aí de assegurar
né, essa possível viabilidade realmente no campo também toma um tempo aí longo de pesquisa. Vamos aguardar então, né, ô Juliana. Agora, o que favorece então o surgimento desse fungo? Esse fungo, até alguns anos atrás, ele não era um dos principais fungos que atingiam a cana-de-açúcar. Então, o que a gente sabe hoje, né? Essa doença é favorecida pela mecanização da cultura, né? Porque provoca cortes no tolete que faz com que o fungo penetre mais facilmente nesse tolete. Então, isso é um fator. Se a gente planta esse tolete em condições, por exemplo, de baixa temperatura e umidade, isso favorece o crescimento do fungo, ao mesmo tempo que essa condição ela não propicia a germinação do tolete, né? Então, a gente fala também que variedades, por exemplo, que têm uma germinação lenta, são mais propícias a ter esse tipo de doença, né? Porque dá tempo do fungo infectar o tolete ali e a planta não tem, digamos assim, energia suficiente para se defender. Então, acho que alguma das formas que hoje, né, a gente consegue controlar essa doença seria por isso, né? O uso de variedades que brotam rápido, a gente não plantar em períodos aí de frio e seca. A gente também pode fazer o uso, digamos assim, profilático de fungicidas, né? Sejam eles biológicos ou químicos, nesses toletes, para evitar, então, o desenvolvimento desse fungo. E a mecanização é uma coisa que eu acho que não tem mais como a gente tirar do processo, né? Eu acho que toda a tecnologia veio para aumentar a produção da cana-de-açúcar, então a gente não pode, de repente, falar ou colocar como uma alternativa não utilizar mais a mecanização na cana-de-açúcar, né? Então, eu pontuo essas outras 3 opções. E, Juliana, no manejo, uma seleção mais criteriosa das mudas pode também evitar esse surgimento da podridão do abacaxi? Com certeza, né? Se a gente faz mudas sadias, se a gente tem, né, gasta um tempo maior ali selecionando essas mudas que de fato vão ser plantadas, né? O mesmo vale para os toletes, né? Com certeza isso também assegura, né? Se a gente está partindo de uma plântula sadia, isso já assegura, né? Se a gente não está partindo nem no tolete, a gente já queima uma etapa aí, né? Onde o fungo poderia causar a infecção, né? Então você aumenta as chances do seu canavial não ter esse tipo de doença, né? Então, Juliana, essa descoberta é um passo importante, uma vez que o Brasil é um grande produtor de cana-de-açúcar, não é mesmo? E esses mecanismos aí podem evitar prejuízos, não é? E essa incidência do fungo é mais frequente na cana-de-açúcar ou pode também chegar a outras culturas? Eu acho que a cana é uma das principais culturas que esse fungo atualmente infecta, mas ela pode infectar outras culturas, como coco, palmeiras. Então, a gente vê que, de repente, o potencial dessas biomoléculas vão além da cultura da cana, né? Porque elas têm o foco no fungo e não na cultura propriamente dita, né? Então, a gente pode ter boas esperanças aí, né? Que essas moléculas possam agir não só para tentar diminuir a severidade dessa doença na cultura da cana, mas também em outras culturas que esse fungo aí ele é capaz também de infectar e causar prejuízos. Agora, Juliana, curiosidades antes da gente terminar aqui o nosso bate-papo. Eu li que o nome, né, do fungo é por conta do odor que esse fungo exala? Exatamente. Parece estranho a gente falar podridão abacaxi em cana-de-açúcar, né? Mas exatamente quando o fungo está infectando a cana, ele faz uma fermentação ali naquele como e o odor que a plantação exala, que a cana exala, é justamente como se fosse uma essência de abacaxi, né? Então, os produtores relatam, né, e muitas vezes percebem que o canavial está infectado por conta desse odor que o fungo libera. A gente em laboratório também, quando está fazendo os experimentos, mesmo o fungo não estando infectando a cana, né, estando em condições de laboratório, a gente também percebe esse odor, né, de abacaxi no laboratório quando a gente está manipulando esse fungo. Então, daí vem o nome da doença, né, podridão abacaxi, por conta desse cheiro que realmente lembra muito a essência de abacaxi. É verdade, é um cheiro nada agradável e que traz aí muitos prejuízos, não é mesmo, Juliana? Nos canaviais. Juliana Velasco, pesquisadora do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, muito obrigada pela sua disponibilidade em trazer aqui as informações sobre esse grande estudo que está acontecendo aí e que venham mais notícias aí para ser aplicado nesse estudo logo aí nos canaviais. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente hoje, viu, Juliana? Obrigada a você, boa tarde. Agora são 15